E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos fazer uma rápida revisão de alguns conceitos importantes abordados até aqui e vamos utilizá-los na obtenção de resultados importantes no estudo da eletrostática. Nós já vimos que o gradiente de uma função escalar f é dada por essa expressão. Observe que a função f é uma função de x, y e z diferenciável. Ela possui derivadas de primeira e segunda ordem. Note também que o gradiente de uma função escalar f é uma função vetorial, ou se você preferir, um campo vetorial. Vimos também o divergente de uma função vetorial v. Ela é dada pelo produto escalar entre o operador diferencial vetorial del, que eu aqui ilustro, e a função ou campo vetorial em questão. Muito bem, a partir da definição do produto escalar, você obtém del Vx del x mais del Vy del y mais del Vz del z, em que Vx, Vy e Vz são as componentes do campo vetorial V. Vx, Vy e Vz são funções de x, y e z diferenciáveis. Também possuem derivadas de primeira e segunda ordem. Muito bem? Aqui embaixo eu ilustro o rotacional do campo vetorial V, dado pelo produto vetorial entre o operador diferencial vetorial del e a função vetorial V em questão. Portanto, para obtê-lo, basta calcular o determinante dessa matriz 3×3. E aqui eu ilustro o resultado de forma geral. Muito bem? A partir dessa rápida revisão, vamos começar obtendo esse resultado importante no estudo da eletrostática. Nós vamos mostrar que o divergente do rotacional de qualquer função vetorial V é igual a zero. Então vamos lá. Observe o seguinte. Aqui nós temos o operador diferencial vetorial del, produto escalar com o rotacional da função vetorial V. Pela definição do produto escalar, eu vou simplesmente efetuar o seguinte cálculo. Del x aplicado a este termo, mais del y aplicado a este termo, mais del z aplicado a este termo. Então vamos lá. O divergente do rotacional da função vetorial V, ou campo vetorial V, é igual a, continuando aqui embaixo. Então nós temos del x aplicado a del Vz, del y, menos del Vy, del z, mais del y aplicado a del Vx, del z, menos, então nós temos aqui del Vz, del x, mais del z aplicado a del Vy, del x, menos del Vx, del y. Muito bem? Continuando, e isso é igual a. Então vamos aqui embaixo agora. Perceba o seguinte, nesse primeiro termo nós temos a derivada de segunda ordem da componente Vz, tomada inicialmente em relação a y e depois em relação a x, menos a derivada de segunda ordem da componente Vy, tomada inicialmente em relação a z e depois em relação a x, somado com a derivada de segunda ordem da componente Vx, tomada em relação a z e depois em relação a y, menos a derivada de segunda ordem da componente Vz, tomada em relação a x e posteriormente em relação a y, mais a derivada de segunda ordem da componente Vy, tomada em relação a x, posteriormente em relação a z, menos a derivada parcial de segunda ordem da componente Vx, tomada em relação a y e em relação a z. Muito bem, observe a expressão obtida, os cálculos realizados até aqui. Agora, observe o seguinte, aqui nós temos a derivada parcial de segunda ordem da componente Vz e aqui também
A única diferença entre esses dois termos é a ordem da derivação. No entanto, o resultado é o mesmo, não importa se você toma inicialmente a derivada parcial em relação a y e posteriormente em relação a x. Lembre-se que as funções vx, vy e vz são funções de x, y e z diferenciáveis. Possuem derivadas de primeira e segunda ordem. Portanto, esses dois termos são iguais. Logo, um menos o outro é zero. O mesmo acontecendo com a componente Vx, observe estes dois termos agora, o que muda apenas mais uma vez é a ordem da derivação, portanto, um menos o outro se anula. E por fim, o mesmo ocorre com a componente Vy. Então, observe, ocorre apenas a mudança na ordem da derivação. No entanto, o resultado é o mesmo. Sendo assim, este primeiro resultado importante fica demonstrado. Muito bem? O divergente do rotacional de qualquer função vetorial v é igual a zero. Dando sequência, vamos agora para a segunda igualdade. Nosso propósito agora é o de mostrar que o rotacional do gradiente de uma função f é igual a zero. Lembre-se que a função f é uma função de x, y e z diferenciável, possui derivadas de primeira e segunda ordem. Então vamos lá. Para resolver esse produto vetorial, eu tenho que calcular o determinante dessa matriz 3×3. Vamos construí-la. Então nós temos x versor, y versor, z versor. Na segunda linha, eu vou colocar as componentes do operador diferencial vetorial del. Então nós temos aqui del del x, del del y, del del z. E na terceira linha, as componentes do vetor gradiente de f. Então aqui nós temos del f, del x, del f, del y e del f, del z. Muito bem? Bom, sendo assim, continuando aqui embaixo agora, o rotacional do gradiente dessa função escalar f é igual a... Então, na direção x versor, nós temos aqui del y de del f del z. Então, já vou abrir aqui um parênteses. Então, nós temos a derivada de segunda ordem da função f, tomada em relação a z e em relação a y. E eu já vou fazer a subtração com a volta. Então, a volta nos dá, na direção x versor, del z de del f del y. Então, agora menos, regrinha de sinal. Então, nós temos a derivada de segunda ordem da função f, tomada em relação a y e em relação a z. X versor, muito bem. Já observe que este termo é igual a zero. Já já eu faço essa análise por completo. Mas, agora na direção y versor. Então, nós temos aqui a derivada parcial de segunda ordem da função f em relação a x e em relação a z. Muito bem. Menos, já fazendo a volta, a derivada parcial de segunda ordem da função f. Derivada parcial de segunda ordem da função f em relação a z e em relação a x. Muito bem? Então, aqui nós temos y versor. Bom, mais, continuando com essa soma aqui embaixo, mais, na direção z versor. Então, agora nós temos aqui a derivada parcial de segunda ordem da função f. Muito bem. Em relação a y e em relação a x, menos, já fazendo a volta, colocando a regrinha de sinal, menos a derivada parcial de segunda ordem da função f em relação a x e em relação a y. Muito bem. Observe o resultado obtido, os cálculos realizados. Observe mais uma vez que esse resultado se anula. Observe o termo que aparece em cada parênteses.
nós temos aqui a derivada parcial de segunda ordem da função f em relação a z e posteriormente em relação a y. O resultado é exatamente o mesmo se você deriva primeiro em relação a y e posteriormente em relação a z. Portanto, essa diferença é igual a zero. O mesmo acontecendo neste termo e também neste último termo. Muito bem? Com isso, a segunda igualdade fica exemplificada. Muito bem? Observe mais uma vez o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Vamos agora para a terceira igualdade. Bom, na terceira igualdade nós temos o seguinte: o divergente da função escalar f vezes a função vetorial v é igual a f vezes o divergente da função vetorial v mais o produto escalar entre a função vetorial v ou o campo vetorial v e o gradiente da função escalar f. Muito bem? Deixa eu só retomar o resultado aqui embaixo. Então aqui nós temos o produto vetorial com o vetor v. Muito bem? Então vamos lá. Bom, eu vou começar calculando esse produto escalar. Eu vou escrevê-lo aqui em cima. Então, o produto escalar entre o operador diferencial vetorial del e o termo f vezes a função vetorial v. Muito bem? Então, agora nós temos o seguinte. O operador diferencial vetorial del, eu vou colocar da seguinte forma. Del x, vírgula, del y, vírgula, del z. Produto escalar com f vezes a função vetorial v. Então, nós temos as componentes aqui deste vetor. fvx, fvy e fvz. Muito bem? A partir da definição do produto escalar, a gente obtém o seguinte resultado. Então vamos lá. Nós temos del x aplicado a fvx, muito bem, mais del y aplicado a fvy mais del z aplicado a fvz. Muito bem? Agora, em cada termo, nós vamos utilizar a regra do produto. O primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então vamos continuar aqui embaixo. O divergente do termo f vezes a função vetorial v é igual a... Então vamos lá. O primeiro vezes a derivada do segundo. Então, o primeiro vezes a derivada do segundo. E eu vou aplicar esse mesmo raciocínio nos demais termos. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Muito bem? Somando com, continuando aqui embaixo, o segundo vezes a derivada do primeiro. Então, Vx, que multiplica del f, del x, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Muito bem? Observe o resultado obtido. Vamos agora analisar os termos. Então, observe o seguinte. Note que esta soma representa justamente este termo. Aqui nós temos f multiplicando o gradiente da função ou campo vetorial v. Lembre-se que o divergente da função vetorial v é dada por essa expressão. Então, nós temos aqui justamente f que multiplica, colocando ele em evidência, o divergente da função vetorial v. Então, este termo já apareceu. Mas, agora observe o seguinte. Aqui nós temos justamente esse produto escalar, como era de se esperar. Nós temos o produto escalar entre o campo vetorial v e o gradiente da função f. Perceba que esse produto escalar é simplesmente Vx vezes del f del x mais Vy
vezes del F del Y mais VZ vezes del F del Z. E com isso, a terceira igualdade fica ilustrada. Muito bem? Vamos agora finalizar o vídeo com essa última expressão. Bom, vamos começar fazendo o seguinte agora. Eu vou começar calculando, inicialmente, este produto vetorial entre o gradiente da função escalar f e a função vetorial v. Posteriormente, eu vou calcular diretamente este produto vetorial. Por quê? Este resultado inicialmente obtido nós vamos guardar. Enxergar este produto é muito fácil, pois eu já tenho aqui o resultado do rotacional da função vetorial v. E com isso, visualizar a igualdade fica mais fácil. Então vamos começar com este produto vetorial. Então nós temos aqui o gradiente da função escalar f, produto vetorial com a função vetorial v. Então vamos montar o determinante da matriz 3×3. Muito bem. Na segunda linha, as componentes do vetor gradiente de f. Então, del f del x, aqui del f del y, aqui del f del z. Na última linha, as componentes do vetor v, ou função vetorial v. Muito bem. Vx, Vy e Vz. Copiando as duas primeiras colunas, muito bem. Eu vou ilustrar esse resultado aqui embaixo para guardá-lo. Então nós temos o seguinte agora. O gradiente da função f, produto vetorial com a função vetorial v é igual. Então na direção do versor x. Então observe, nós temos Vz del f del y, muito bem, observe este termo, menos Vy del f del z, então menos Vy del f del z x versor, muito bem, mais na direção y versor agora, tudo certinho, então nós temos Vx del f del z, Vx del f del z, menos, já fazendo a volta, menos Vz del f del x. Então, menos Vz del f del x, y versor. Mais, na direção z versor agora, Vy del f del x, muito bem, Vy del f del x, Vy del f del x, menos, na direção z versor, menos Vx del f del y. Então, menos Vx del f del y, z versor. Agora eu vou calcular diretamente este produto vetorial. Então vamos lá. O rotacional do produto entre a função escalar f e a função vetorial v. Então vamos lá, mais um determinante. Então nós temos x versor, y versor, z versor. Na segunda linha, eu vou colocar as componentes do operador diferencial vetorial del. Então nós temos del x, del y, del z. E na última linha, f vezes a função vetorial v. Então nós temos f vezes vx, então bora lá. f vx, f vy, f vz. Copiando as duas primeiras colunas, pelo mesmo raciocínio, na direção x versor inicialmente. Então nós temos na direção x versor del y aplicado a f vezes vz. Eu já vou impor a regra do produto neste termo. Então nós temos del y aplicado a f vz. Então vamos no rascunho aqui. Muito bem? Então nós temos
o primeiro vezes a derivada do segundo em relação a y, então del vz del y, muito bem, mais o segundo vezes a derivada do primeiro em relação a y, muito bem. Agora, menos, vamos já fazer a volta na direção x-versor. Então agora nós temos aqui, ó, del z aplicado em fvy. Então, del z aplicado em fvy. Muito bem? Regra do produto. E já aplicando a regra de sinal, eu vou subtrair os dois termos. Então, nós temos o primeiro vezes a derivada do segundo. O primeiro vezes a derivada do segundo, mais, só que pela regra de sinalzinho, menos o segundo vezes a derivada do primeiro, del f, del z. Muito bem? Tudo isso na direção x-versor. Muito bem? Dando sequência. Agora, mais. Então, vamos lá. Na direção y-versor. Então, nós temos del z. Então, observe, del z aplicado a f vx. Então vamos lá. O primeiro vezes a derivada do segundo mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Muito bem? Menos pela regrinha de sinal, pelo mesmo raciocínio anterior, ainda na direção y-versor, obviamente. Então nós temos agora del x aplicado a fvz. Então, del x aplicado a fvz. Então, nós temos o primeiro vezes a derivada do segundo mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então, mais vz vezes del f del x, tudo isso na direção y-versor. Não se esqueça da regrinha de sinal. Muito bem, no cálculo do determinante. Vamos agora para o último termo, na direção z-versor. Então, mais. Agora nós temos, ó, del x aplicado a fvy. Muito bem, então o primeiro vezes a derivada do segundo mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Muito bem, menos, já impondo a regrinha de sinal. Então agora nós temos na direção z-versor este último termo. Del y de f vx. Del y de f vx agora. Muito bem, então o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo, porém menos pela regrinha de sinal, vezes a derivada do primeiro. Muito bem, del f, del y. Tudo isso na direção z-versor. Muito bem. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Então agora vamos enxergar neste resultado esses dois termos somados. Então vamos em busca inicialmente deste produto vetorial. Então vamos lá. O resultado aparece aqui embaixo. Então vamos começar procurando vz del f del y. Perceba que ele se encontra aqui, ó. vz del f del y x-versor. Menos este termo. Então vamos em busca dele. Observe que ele aparece aqui, ó. Menos o vy del f del z x-versor. Portanto, esse termo já apareceu. Agora vamos lá, vamos em busca desses dois. Então, em y-versor, nós temos vx del f del z y-versor menos vz, observe, ó, vz del f del x y-versor, mais,
Agora observe, este termo aparece aqui, então Vy del F del X Z versor menos Vx del F del Y Z versor. Portanto, este termo já apareceu. Muito bem, já foi comprovado. Agora vamos em busca de f que multiplica o rotacional da função vetorial v, ou se você preferir, campo vetorial v. Então vamos lá. Observe o seguinte, ó, colocando f em evidência, já que ele multiplica, eu tenho que achar este termo na direção x versor, mais este termo y versor, mais este termo z versor. Então observe o seguinte, aqui nós temos del vz del y, muito bem, menos del vy del z, observe, x versor com o f em evidência. Então já achei o primeiro termo, mais. Observe agora, del vx del z, aqui aparece, menos del vz del x, que aqui aparece, y versor com f em evidência. Muito bem? E embaixo, nós temos del vy del x, observe, menos del vx del y, que aqui aparece também, colocando o f em evidência. Logo, este segundo termo também aparece. Consequentemente, a igualdade acima fica ilustrada. Observe mais uma vez o resultado obtido, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.